Olá amigos, tudo bem com vocês? Sextou, né? Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Temos um final de semana para descansar um pouco, porque foi uma semana muito agitada, de muita coisa, apesar de ser o mês de julho, aqui no Tocantins é férias, mas o mundo não está de férias, o mundo está pegando fogo, tá bom? Bom, vamos lá. Vou começar aqui por uma notícia que eu comentei à parte, mas eu não falei ontem aqui. É a volta do deputado federal Thiago Dimas à Câmara, né? Sai o Lázaro Botelho, né? Por conta daquela decisão do Supremo sobre sobras de votos, né? O Lázaro que fez aí 13 mil votos, o Thiago fez em torno aí de 42.970 votos e tinha ficado de fora naquela coisa da sobra de votos foi resolvido demoradamente, né? Supremo arrastando igual tartaruga, tudo bem, tem um monte de coisa e tal, mas tem umas coisas que tem que priorizar, né? Isso aí é uma representatividade popular, eu acho que tinha que ser priorizado e demorou demais, muito. E depois a Câmara enrolou, e tem gente que fala que enrolou para que os novos deputados não possam ter tempo de colocar emendas. Não sei se é o caso, mas é isso que está nos bastidores. Mas enrolou muito. Teve uma situação que o prefeito Eduardo Siqueira Campos emitiu uma nota, falando da sua alegria, falando do preparo do Thiago Dimas. Como eu disse, o Eduardo e o prefeito de Araguaína, o Wagner Rodrigues, são os dois que devem estar muito comemorando isso. Primeiro, porque o Wagner não vai ficar mais na dependência exclusiva do Alexandre Guimarães, vamos falar daqui a pouco, a relação lá subiu no telhado, ela existe, aí publicamente fala, eu sou amigo, mas internamente, assim, é meio estranho o negócio. Eu conversei com gente dos dois lados, o negócio não é bom. Mas ele deve estar muito feliz com isso, que não está mais refém, de certa forma, do Alexandre Guimarães. E no caso do Eduardo, ele já tem o Vicentinho Júnior, agora com o Thiago Dimas, fica melhor a situação para ele. Agora, em relação a essa nota, eu conversei com algumas pessoas, fui procurado por algumas pessoas ligadas ao deputado Lázaro Botelho, ficaram chateados, lembraram do histórico siqueirista do deputado Lázaro Botelho, da deputada estadual Valderez Castelo Branco, e também disseram que o deputado Lázaro apoiou o Eduardo, declarou apoio para a candidatura do Eduardo no ano passado, né? Bom, agora eu fui procurado também por pessoas próximas ao prefeito Eduardo, que falaram o seguinte para mim, falaram assim, olha, veja bem, primeiro, a única coisa que o Lázaro fez foi participar do evento do Progressista, quando veio para cá toda aquela cúpula do Progressista, Arthur Lira, acho que o Ciro Nogueira também veio para cá o ano passado, e ali trazidos pelo Vicentinho Júnior no segundo turno, para declarar apoio ao Eduardo. E o Lázaro estava lá, mas fora isso, dizem que não viram mais nada do Lázaro na campanha. E além disso, lembraram da eleição contra o Gaguinho, do Siqueira contra o Gaguinho em 2010, quando a Valderez foi vice do Gaguinho, candidata a vice do Gaguinho. Então, dos dois lados, tá bom? Tá aí fogo, chumbo cruzado, como diz. Bom, o prefeito de Axixá, o Auri, está reclamando da qualidade da operação tapa-buraco que foi feito lá, né, por conta daquela queda da ponte, lembra? Aí teve aquelas obras de mitigação e tal, e aí foi feito esse tapa-buraco. Ele foi às redes sociais na tarde dessa quinta-feira para denunciar o trabalho de recuperação feito pelo DENIT. Em vídeo, o Auri relatou indignação com o serviço, que não estaria da mesma qualidade inicialmente implementada, e ele chegou a fazer um elogio público ao DENIT, mas depois disse que perdeu a qualidade essas obras aí. E ele falou então que vai agora a Brasília buscar uma explicação sobre essa situação aí, né? Inclusive é isso, o asfalto no Brasil em geral é uma piada, né? Uma piada, não aguenta uma chuva, né? E ninguém fica lá medindo a espessura de asfalto, né? E agora sim, asfalto tinha que aguentar, gente. Pelo amor de Deus, como que faz um asfalto aqui? Qualquer um aqui pode relatar na sua cidade, em qualquer lugar. O asfalto que foi feito aí, quanto tempo durou? É uma piada, né? É uma piada, quer dizer, se a obra de engenharia não consegue calcular quanto tempo de resistência aí a gente está perdendo engenharia para os romanos, para os egípcios. Eu estou falando da Idade Antiga, né? Da Idade Antiga, porque lá, como eu disse, tem ponte que foi feita antes de Cristo, está de pé.
E nós temos essa ponte aqui, por exemplo, que foi feita nos anos 70 e caiu. Então, assim, é um absurdo, né? Enfim. Bom, vamos aqui para o in-off de ontem, e aí falando da questão do deputado, do irmão do deputado federal Alexandre Guimarães, Raul Guimarães, que é pré-candidato a deputado federal. O Alexandre é pré-candidato a senador, então colocou o irmão, né? Para ser candidato no lugar dele a deputado federal. O outro irmão é vice-prefeito de Araguaína. Então é um negócio, né? Mas aí o que acontece? O pessoal de Araguaína está me dizendo que nas rodas lá o que comenta é o seguinte, que os vereadores da cidade, 3 vereadores do MDB, o Tiago Costa, o presidente da Câmara, o Marcos Baroli, e o Diego da APA. Os 3 não estão na campanha do Raul, né? Lembrando que o MDB é presidido pelo deputado federal Alexandre Guimarães, que colocou o irmão agora para sucedê-lo como deputado federal, e como eu disse, ele vai para o Senado. Mas o que está acontecendo? Olha só, o Tiago Costa, estão dizendo as rodas lá, vai para deputado federal ou vai apoiar outro nome que não o Raul Guimarães. O Max Baroli está de braços dados com o vereador Lucas Campelo, que é do União Brasil e pré-candidato a deputado federal. Inclusive, estão de braços dados para cima e para baixo. E o Diego da APA já caminha para apoiar o André Luiz, que é advogado lá do Bico do Papagaio, e deve apoiar. Então, assim, a pergunta está fazendo lá é se o Raul está recuando a candidatura ou se está levando uma bola nas costas, né? Porque alguma coisa está acontecendo. E como eu disse, também continuando nesse tema do Alexandre Guimarães, o que ambos os lados me dizem lá que a relação lá é de conveniência. Sabe aquele casal que mora na mesma casa, mas dorme no quarto separado porque a relação já acabou, mas quer manter a aparência? Dizem que é parecida a relação do grupo do prefeito Wagner Rodrigues com o Alexandre Guimarães. Há uma reclamação do pessoal do Alexandre Guimarães que o prefeito ficou de dar 2 secretarias completas para ele, que seria a habitação e a saúde, e não deu. Na habitação eles conseguiram uma secretaria executiva apenas, o grupo do Guimarães, e na saúde o prefeito diz que a secretária que ele já tinha, a partir daquele momento, era indicação do Alexandre Guimarães. Isso o pessoal do Alexandre Guimarães me contou. Então, assim, não estão satisfeitos. Mas o prefeito também não está satisfeito. Daquele episódio realmente esquisito do 1º de janeiro, da eleição da mesa diretora, quando o Max Baroli foi eleito, e o candidato do prefeito Wagner Rodrigues era o vereador Marcos Duarte, e o Marcos Duarte foi traído na última hora. Quando chegou a hora da eleição, ele soube que tomou um golpe, e o prefeito também, porque o prefeito não foi avisado, e o Alexandre Guimarães sabia de tudo, porque o Max Baroli é umbilicalmente ligado a ele, não faria nada sem a bênção do Alexandre Guimarães. Então o prefeito não gostou, ficou muito ruim. E depois teve a história da autorização para funcionamento do aeroporto de Araguaína, que o Alexandre Guimarães levou todos os vereadores para Araguaína, para Brasília, para assumir a paternidade, como é acusado também de tentar assumir a paternidade do Minha Casa Minha Vida, principalmente pelo Gaguinho e pela Dorinha, e o prefeito já tinha essa informação de que seria liberado um mês antes, segundo me disseram, então o prefeito não gostou. Então assim, publicamente vão falar sou amigo, mas é casamento de conveniência mesmo, segundo dizem gente dos dois lados, tá bom? Bom, vamos ver o que mais temos aqui de importante. Tem essa história aqui lá de Porto Nacional, do Ronivon Maciel, que ele exonerou na terça-feira todos os ocupantes de cargos de comissão e cargos políticos e recontratou no dia seguinte. Agora, recontratou com base na Lei Complementar 126 do dia 9 de julho, que é aprovada agora pela Câmara, portanto, né? Que reduz o salário em 15% desse pessoal. Então, a pessoa foi exonerada, recontratada com salário 15% menor. E aí o que acontece? O pessoal lá, os servidores estão questionando, falando o seguinte, primeiro, questionando o prefeito e o secretário da administração, que é o Magno Melcíades Guimarães da Silva, que é o seguinte, primeiro, tem que pagar ou vai pagar o acerto trabalhista, porque eles foram exonerados. Então, esse período todo que eles trabalharam tem que ter um acerto.
E aí foi recontratado. E essa recontratação a 15% menor não seria uma manobra legal para desviar da lei trabalhista? Então isso aí pode dar problema para o prefeito, né? E o vereador Carlos Amasta ainda está em ritmo de despedida, teve na Secretaria da Zeladoria Urbana essas semanas para se despedir do pessoal, agradecer pelo trabalho. Visitou praças, né? Diz que já está com saudade, mas que segue firme. E ele diz, abre aspas para ele: quem me conhece já sabe, eu cuido de Palmas onde for preciso, sem vaidade. E concluiu: minha luta nunca foi por cargos, e sim para ver essa cidade se tornar o melhor lugar do mundo para se viver. E semana que vem nós teremos de volta aí a Câmara, as câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, enfim, a vida começa, principalmente que a gente trabalha com política, começa a ter grandes notícias novamente, né? Apesar que esse mês aqui foi bastante corrido, por conta principalmente da crise que Palmas viveu, com o afastamento do prefeito Eduardo Siqueira Campos, mas do ponto de vista político pega fogo, inclusive agora eleitoralmente, né? Porque a pré-campanha tá na rua. Tá na rua, vai ser dia e noite, vai ser um momento muito bom e eu gosto muito. E por fim, nacionalmente, terminando com a pesquisa do Datafolha, que é interessante, mostra 57% dizem que Trump erra ao pedir o fim do julgamento de Bolsonaro em cartas sobre tarifácio, que é uma indecência, né? Uma interferência na soberania. Ele não faz isso, por exemplo, na Arábia Saudita, que é uma ditadura, né? Inclusive eu vi agora que ele tá ajudando a fortalecer o regime ditatorial da Venezuela. E olha só que interessante, e está tentando se meter numa democracia consolidada. Apesar desses discursos que tem por aí de gente, vocês sabem o que eu penso, que não tem a mínima capacidade de avaliar nada, nós temos um Estado democrático plenamente funcionando. Liberdade de imprensa, nós temos liberdade de expressão normal, desde que você não seja criminoso. Criminoso não tem que ter liberdade de expressão, tá bom? Então vamos lá. Agora o interessante é o seguinte, ó, o Trump está errado para 57%, mas veja só, 36% acham que o Trump está certo. É uma coisa impressionante, impressionante. Depois eu falo do déficit cognitivo coletivo e tem gente que acha ruim, né? Mas é isso, é déficit cognitivo coletivo, tá bom? Agora, isso aqui é muito importante. As ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tiveram impacto na decisão de Trump taxar os produtos brasileiros? Olha só, para 39% teve muita importância, muito impacto. Para 28% teve algum impacto. Então, se você somar os dois, dá 67% acreditam que as ações do Bananinha, lá nos Estados Unidos, teve impacto para a decisão do Trump de taxar o Brasil. E apenas 20% diz que não teve nenhum impacto, né? E é isso. Agora, aí uma coisa importante é o seguinte, olha, 89% dos brasileiros acreditam que o tarifaço vai prejudicar a economia. Então não tem como você apoiar uma medida dessa, né? Uma medida que claramente você sabe que vai prejudicar a economia. E você sabe que é uma interferência indevida de um poder, de um país estrangeiro numa soberania nacional. É um ataque à soberania nacional. E isso não pode ser perdido de vista. E nesse aspecto, o governo agiu muito bem, a diplomacia agiu muito bem, muitos caras aí que falando, sabe, assim, um discurso ideológico, de alinhamento pré-eleitoral, que o Lula tem que ligar para o Trump. A ligação de um presidente para o outro é para fechar a coisa, nem para fechar, é quando está fechado. Quando todo mundo conversou, discutiu, tá certo? A diplomacia, os técnicos resolveram, tá, ok, acordo fechado. Aí os presidentes se falam, fechamos acordo? Fechamos, obrigado, tal, desliga o telefone. É assim que funciona a diplomacia internacional. Não tem que se o Lula ligasse, ia ser gravado. Esse psicopata desse Donald Trump ia fazer uma gravação, um circo, para usar isso para tentar humilhar o Brasil. Não é o presidente do Brasil, é o Brasil. E a gente não tem que aceitar que esse psicopata, esse ditador, esse autocrata tente humilhar o Brasil. E o Brasil agiu muito bem, agiu com soberania. Não demos o nosso pescoço à coleira. E eu fico muito feliz, muito orgulhoso de viver um Brasil que tem soberania, que tem dignidade, tá bom? Espero que tenham gostado. Bom final de semana e até segunda-feira. Obrigado.